Enquanto a gente aguarda que todo mundo entrar, eu vou me apresentando. Eu me chamo Ana Cláudia e eu congrego na Igreja Batista Manaim de Saquarema, sob a direção do pastor Disseu e da pastora Vanessa. Esse perfil do Transplanta para Viver é um perfil que eu tenho há muitos anos, né? Eu sou transplantada do fígado e há muitos anos eu venho fazendo esse trabalho de conscientização do tema doação de órgãos. E aí eu entendi, através, né, do Espírito Santo, eu entendi que para a pessoa ser um doador, ela precisa ter um amor desenvolvido dentro dela, um amor de Cristo. E para aquele que está esperando por um órgão, ele precisa ter a sua fé fortalecida, sabe? Então o Espírito Santo de Deus uniu a fé e a causa. O Espírito Santo de Deus, através da pastora Vani, sabe, que foi boca do Senhor para a minha vida e me impulsionou a ativar, né, com a cara e com a coragem, aqui esse movimento de lives, né, esse movimento onde a gente consegue unir o tema doação de órgãos e o fortalecimento da fé. E o nome desse movimento se chama Sementes de Fé. Amém? Então vamos começar aqui a nossa live. Os irmãos que forem entrando, eles vão aqui pegando tudo aquilo que nós estaremos falando. Amém? Então hoje é o nosso 4º dia do devocional 7 dias com Ana, mulher de Eucana. E eu gostaria de pedir a você que está assistindo pela primeira vez essa live, para que você acesse o 1º, 2º e o 3º dia, porque um está ligado ao outro, sabe? Um traz um contexto diferente para que você possa entender o ambiente, o cenário, tudo aquilo que estava acontecendo com Ana e a família de Eucana. Então hoje nós vamos falar, o tema da live de hoje se chama A Oração é a Chave. A oração é a chave. E aí ontem nós terminamos a leitura no versículo 18, 1 Samuel 1,18. E hoje nós vamos avançar mais um pouquinho. Hoje eu vou fazer a leitura aqui a partir do capítulo 19. Vamos lá? Então começa assim, ó, o título: Nasce Samuel e é consagrado a Deus. E o versículo fala assim, ó: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com a sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido: quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fique até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que desmamou.
Havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino ali. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor, porque este menino orava eu, e o Senhor me concebeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Esse é o ponto com que nós iremos abordar hoje, né? Essa oração, sabe, de Ana. Falando um pouquinho a partir do que nós havíamos lido na live de ontem, que fala aqui um pouquinho que Ana se demorava ali perante o Senhor a orar. E você percebe que essa oração de Ana não era uma oração breve, corrida ou casual, né? A oração de Ana tinha ali um comprometimento. Sabe, Ana, ela tinha um altar levantado na sua vida. Então, quando a palavra diz que Ana se demorava ali a orar, ela estava comprometida, ela estava se entregando tudo aquilo, como nós falamos ontem, que havia dentro dela. Então, e aí eu trouxe aqui realmente uma revelação aqui, uma reflexão na verdade do que o Espírito Santo me trouxe, sabe? Quantas de nós inserimos o Senhor em nossas atividades? Nós apertamos o Espírito Santo entre o varrer da casa e o caminho do trabalho. Quantos de nós não conseguimos tirar 15 minutos para orar com um tempo de qualidade ao Senhor? Sabe, nós não conseguimos tirar 15 minutos lendo a sua palavra, conhecendo, né, ali as suas promessas. Ou até mesmo quando estamos diante do Senhor orando, não conseguimos nem nos calar por um instante para ouvir a sua voz, para sentir ali a sua presença. Quantas de nós? Sabe, o devocional, ela é uma prática, ela é um exercício. Você todo dia tem que praticar, você todo dia precisa fazer esse exercício para que vire um hábito na sua vida. Sabe, não um hábito assim de forma religiosa, mas um hábito que vai te levar a desenvolver um relacionamento íntimo e profundo com Deus. E que vai te levar a um nível maior de intimidade com Ele. Sabe, esse separar, essa entrega, né, que nós conseguimos tirar para o Senhor, vai fazer com que o Espírito Santo nos aperfeiçoe, sabe? Vai desenvolver o nosso espírito. Frutos do Espírito serão encontrados em nós. E aí eu separei aqui alguns versículos, olha, Mateus 6:6. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa. Eu ainda estou aqui configurando, sabe, o computador, o celular. E então eu não consigo ver quem está na live, sabe? O Instagram aparece assim para mim, só tem uma pessoa. Então, se você está na live, comenta aí. Se você me conhece, comenta aí. Se você é transplantado, se você está à espera de um transplante, se você é uma família doadora,
sabe, coloca aí para interagir comigo, porque aí eu vou fazendo aqui o devocional, né? Vou entregando aqui aquilo que o Senhor separou, e aí eu não consigo, sabe, falar, interagir, porque eu não sei quem é que tá ali. Então, se você me conhece, sabe, se você é transplantado, se você está à espera do transplante, se você é família doadora, coloca aí coloca um comentário, coloca um oi aí, tá bom? Que aí a gente vai interagindo. E se você também tiver alguma dúvida, sabe, se você tivesse um pedido de oração, coloca aí também. Vamos interagindo, sabe, conforme o Espírito Santo vai falando, sabe, através daqui da minha vida, vai falando comigo para a gente interagir e ver o que o Senhor vai fazer, tá bom? Então vamos lá, Mateus 6,6, eu separei aqui, ó, a palavra do Senhor fala assim, ó, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Sabe? Olha uma promessa. Como que você vai ter sua fé fortalecida nas promessas do Senhor se você não as conhece? Sabe, isso aqui é uma promessa. O Senhor, Ele está falando que quando você separar um tempo para Ele, não quer dizer que seja especificamente no seu quarto, quer dizer que seja num lugar que você vai ter ali intimidade com Ele, porque no quarto só entra quem tem intimidade. Então o Senhor está falando, quando tu, porém, entrares no teu quarto, quando tu, porém, entrar naquele momento de intimidade comigo, com a porta fechada. Por que com a porta fechada? Para que você não se distraia. Para que a sua atenção não seja voltada para outros altares. Tu, porém, com a porta fechada, orarás a teu pai que está em secreto. O Senhor, Ele está em secreto. Não é de qualquer forma que nós acessamos ao Senhor. Não é qualquer pessoa, de qualquer maneira, que vai encontrar o Senhor. Ele está no secreto. E o teu pai, que está em secreto e que te vê em secreto, quando o Senhor, ele nos vê a todo instante, né? Ele é onisciente. Então, quando você separa um momento, um tempo de qualidade, uma entrega, sabe, o Senhor, Ele está vendo. E Ele também está vendo quando essa entrega é rápida. Você pega ali o Senhor, você pega ali Deus e coloca Ele, embute Ele na sua rotina. Sabe? Ó, Senhor, eu estou indo trabalhar, vamos comigo aqui no fone, vai falando e eu durmo, acaba que eu durmo. Não é um tempo de qualidade. Ou então eu estou varrendo a casa, eu estou fazendo as coisas. Você pode até estar fazendo isso tudo, mas se a sua mente estiver voltada para o Senhor, os seus sentidos, que são as janelas da alma, estiverem voltadas para o Senhor, aí sim. E aí a palavra continua, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Isso é uma promessa de que Ele vai ouvir a sua oração e Ele vai te abençoar. Sabe, é poderoso isso. Eu separei mais um outro aqui, versículo, Efésios 6,18. Vou pegar aqui, Efésios 6,18. A palavra fala assim, ó, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, orando em todo tempo, orar sem cessar, orar o tempo todo. Levanta um altar de oração e de adoração e de entrega e de sacrifício ao Senhor na sua vida. Amém? Vamos continuar. Então,
A palavra do Senhor também separei aqui, é Apocalipse 3:20. E a palavra fala, que Jesus fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E esse versículo, ele é muito forte, porque fala que o Senhor, ele está a todo instante esperando com que nós possamos abrir essa porta para ele entrar e ceiar. O que é ceiar, gente? O que é a pessoa entrar e sentar na mesa da sua casa e comer? Isso é comunhão. Isso se chama comunhão. Isso é intimidade, porque também não é qualquer pessoa que vai entrar na sua casa. Tem que ser convidado. Você abre a porta para essa pessoa entrar. Sabe? É coisa assim mais poderosa ouvir, ler esse versículo e ver que todos os dias o Senhor está ali esperando você abrir a porta para ele ter ali um momento de comunhão. Ele ceará com você e você com ele. O Senhor, ele busca em nós um relacionamento íntimo, comunhão. Então, quando nos poucos momentos em que estamos diante de Deus, nós falamos, como se fosse assim ali um fast food. O Senhor, ele está ali apenas para fazer milagres para nós. Sabe, uma mão é uma via apenas de uma mão, não é uma via de mão dupla. Como se Deus fosse ali um provedor apenas de milagres. E muitas das vezes nós nem ouvimos a sua voz. Porque são tantas demandas, Por que são tantas demandas? Porque nós não estamos todos os dias diante da presença do Senhor. Quando você separa um tempo, quando você tem um altar de entrega, sabe, na sua vida, cada dia o Senhor, ele vai falar com você de uma forma e você vai aprender, porque o Espírito Santo vai te ensinar a hora de falar, a hora de chorar, a hora de clamar. Porque vai ter hora que o Espírito Santo, ele vai te falar com você coisas que precisam ser alinhadas. Você vai conseguir compreender no teu espírito se a sua oração está alinhada com a vontade do Senhor. Mas muitas das vezes nós nos colocamos diante do Senhor e falamos, e preciso disso e faz aquilo, o Senhor move aqui, o Senhor traz a existência aqui. E não conseguimos ouvir a sua voz doce e suave, sussurrando na nossa alma. Outras vezes também são tantas vozes falando na nossa mente. Sabe, Ana e Penina, as palavras que Penina falava para irritar, para provocar. São tantas vozes que nós não conseguimos ouvir a voz doce e suave do Espírito Santo de Deus, falando conosco, nos dando a direção, nos dando o caminho a seguir. Sabe, se nós permitimos, o Espírito Santo, ele governa e ele dirige a nossa vida em tudo o que nós precisamos fazer. Na forma de falar, na forma de pensar, na forma de agir, na forma de sentir. Se você permitir o Espírito Santo, ele vai te moldar da forma que o Senhor deseja, segundo o seu propósito para a sua vida e para a minha vida, sabe? Então, muitas vozes na nossa mente não nos permite discernir a voz do Espírito Santo, nos conduzindo, nos orientando. Amém?
Então a intimidade, ela só é gerada quando eu me relaciono com Deus. E essa intimidade me leva a um nível mais profundo. O relacionamento, ele não é a dois, ele é a dois, ele não é apenas com uma pessoa. Não existe relacionamento apenas com uma pessoa. O relacionamento, para acontecer, ele precisa ser a dois. E aí eu separei aqui, ó, João 10, 27. João 10, 27. A palavra fala assim, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E elas me seguem. Quem é do Senhor? Quem é íntimo, quem é filho, quem é servo? Quando o Senhor, ele fala, o nosso espírito reconhece a sua voz. Pode ter várias vozes falando ao mesmo tempo, mas se você tiver intimidade, relacionamento, comunhão com o Espírito Santo, quando o Senhor falar, o seu espírito vai reconhecer, a sua alma vai discernir a sua voz. E aí nós podemos fazer aqui uma reflexão. Como está o nosso altar hoje? Como está a forma com que nós nos separamos para nos relacionar com esse Deus tão poderoso? Nós temos buscado conhecer as suas promessas? Porque como você vai conhecer uma promessa e firmar a sua fé nessa promessa se você não conhece? Aleluia, Jesus. Você tem aberto a porta para Jesus entrar e ceiar com você à mesa? Ou o Senhor tem estado à porta todos os dias, dias após dias, esperando com que você e eu possamos abrir essa porta? Qual tem sido a sua prioridade? Amanhã eu oro, amanhã de manhã eu oro, aí já acorda atrasado para o trabalho. Não, de tarde eu consigo parar, não, de tarde tem compromisso, tem reunião, tem salão. Não, à noite eu sempre oro, eu chego tão cansada que eu nem separo um momento especial, eu já deito na cama e começo a orar e durmo, e acordo de madrugada, eu estava orando, volto a orar e dorme, de tão cansada que estava. Eram tantas as demandas de Ana, sabe? Era o filho, era a cobrança da sociedade, era a cobrança da sua família, era o seu marido que a amava, mas ela queria honrar aquele casamento com o filho. Era a Penina que não parava de provocar e irritar ela. Eram tantas demandas de Ana, mas ela estava sempre diante do Senhor, diante do altar, entregando para Ele todas as suas dores, toda a amargura da sua alma, toda a tribulação do seu espírito. Ela estava lá diante do Senhor. Essa demora que a palavra do Senhor diz que Ana teve ali orando diante do Senhor, e essa força das suas expressões, porque a palavra diz que os seus lábios se moviam, mas não saía nenhuma voz, chamou a atenção do profeta. Chamou a atenção do Senhor, porque o profeta, o sacerdote, era a representação de Deus aqui na terra. Então essa profundidade, essa entrega extraordinária de Ana, chamou a atenção do Senhor. O voto que Ana fez chamou a atenção do Senhor. Foi como Zaqueu subindo na árvore, chamou a atenção do Senhor. Foi como a mulher do fluxo de sangue passando entre a multidão e tocando na orla do Senhor, chamou a atenção do Senhor.
e Ana foi liberta, e Ana gerou, o milagre de Ana veio, e a palavra do Senhor vai dizer que depois, nós vamos chegar ainda nessa parte, vai dizer que Ana gerou outros filhos, muitos filhos, né? Outros filhos. Então, Ana foi liberta, Ana gerou um milagre, porque ela teve fé. Porque a sua fé permaneceu inabalável. E existe um versículo, Hebreus 11:6, que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não tem como chegar perto de Deus, crer no milagre, crer nas promessas sem fé. Você precisa ter fé para gerar o seu milagre. Qual é o seu milagre? Qual é o seu milagre? Ana representa para nós uma oração verdadeira. A Ana, né, ela representa para nós e ela nos inspira, porque ela nos ensina a ter uma oração verdadeira. Ela nos ensina a ter um tempo de qualidade para o Senhor. Ana chamou a atenção do Senhor através do seu voto, do seu comprometimento. O Senhor liberou uma palavra por causa dessas ações que Ana fez, e o Senhor a libertou. Devocional, entrega, rendição, fé inabalável. Uma fé inabalável. A devoção, o devocional, a intimidade gera profundidade. Como uma árvore, sabe? Imagina uma árvore com as raízes profundas. Pode vir o vento que for, pode vir furacão, pode vir tudo, mas ela se permanece ali inabalável. E o tempo não foi ali um limitador para Ana, como nós já falamos nas outras lives. 2 Pedro 3, de 8 a 9, fala que um dia para o Senhor, para nós, é como 1000 anos para o Senhor. Então, não adianta você buscar no Senhor um milagre, buscar no Senhor o pedido do seu coração, aquilo que está tirando ali a sua paz, que está gerando feridas na sua alma, que está atribulando o teu espírito. Não adianta você achar que vai acontecer hoje, amanhã, semana que vem. E pode até acontecer, mas nós não temos como prever, porque tudo está alinhado ao propósito de Deus. Qual o propósito de Deus? A sua oração está alinhada a tudo aquilo que a palavra de Deus fala, que é princípio. A gente tem que compreender isso. O tempo não foi uma limitação para Ana. Deus, para nós um dia é como 1000 anos para o Senhor, porque o Senhor, ele não se move nessa limitação temporal que nós vivemos. O Senhor, ele se move na eternidade. É diferente o tempo, é diferente. Não, o Senhor, ele não está preso a dia, a meses, a semanas, a minutos, a segundos, não. O Senhor, ele se move na eternidade. Então, não se prenda ao tempo. Não se prenda ao tempo. O Senhor, ele age no momento oportuno. É o Kairos. Nós nos movemos no Cronos, no tempo cronológico. Eclesiastes 3:1 vai falar que há tempo para todas as coisas.
Há tempo para todas as coisas. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos orar ao Senhor, nos entregar verdadeiramente ao Senhor, conhecer da sua palavra, praticar o jejum, sabe? Ter ali um comprometimento com Deus, sem a ansiedade de querer, sabe? Ter ali o seu pedido de oração. Descansa no Senhor, sabe? Deixa que o Espírito Santo, ele vai falar com você. O Espírito Santo, ele vai te preparar para receber o seu milagre. Ana foi preparada para receber o seu milagre, porque ela precisava entregar Samuel para cumprir o propósito do Senhor. O Senhor, ele tem propósito para nossas vidas, e tudo aquilo que se move na nossa vida tem um propósito. E muitas das vezes esse propósito não vai apenas beneficiar você, ele vai beneficiar famílias, ele vai beneficiar outras pessoas através da sua vida. Você vai ser uma geradora de milagres. Aleluia! Samuel foi fruto de oração de Ana. Samuel, havia na vida de Samuel um propósito para toda a nação de Israel. E foi assim primordial, foi essencial para o cumprimento da palavra de Deus, porque Samuel, ele unge Davi, rei. Então, o povo de Israel, ele sai de um tempo de juízes para um tempo de monarquia, um tempo que existe um rei. E Davi foi essencial para o cumprimento da promessa do Senhor e da sua palavra, porque foi a partir dele veio a linhagem messiânica. Então Samuel, ele precisava ser gerado através de Ana, mas era essencial que Ana entregasse ele para Deus. E para Ana não foi um peso. Depois amanhã nós vamos falar um pouco sobre a sua oração. Para Ana foi leve, porque Deus preparou Ana para cumprir esse voto. Sabe, e muitas das vezes, quando nós não temos um tempo de qualidade com o Senhor, Ele não consegue nos preparar, Ele não consegue falar na nossa alma, Ele não consegue abrir nosso entendimento. Por quê? Porque nós não damos essa chance para Ele. Nós temos um relacionamento à distância. Nós queremos o milagre, mas não queremos conhecer quem é esse Deus. Nós não queremos deixar o Espírito Santo entrar dentro de nós e visitar quartos, locais assolados, locais dentro de nós, na nossa alma, que está em trevas, que está em abandono. E nós seguimos com a tribulação no nosso espírito, com a nossa alma amargurada, sem compreender, sem saber decidir, sem saber se posicionar, porque nós não damos liberdade para esse Espírito Santo entrar em nós e vasculhar tudo aquilo que habita dentro de nós, todas as feridas, tudo aquilo que vai sendo, sabe, acumulado dentro de nós, um lixão na nossa alma. Ele não consiga entrar. Ele não consegue levar a luz dele, ele não consegue resplandecer essa luz dentro de nós, porque nós não permitimos o Espírito Santo ter liberdade dentro de nós. Nós não permitimos. E porque não permitimos, não sabemos qual a sua vontade, não sabemos a direção a seguir. E ficamos rodopiando e nos ferindo e sendo ferida, e ferindo e sendo feridas. Samuel era profeta, sacerdote, juiz. Sabe, ele foi chamado desde a infância. O Senhor fala com Samuel ainda quando ele era uma criança. Samuel era intercessor.
Você crê. Você consegue compreender que existe um propósito no seu processo? Nesse talvez processo de dor, nesse deserto que você está vivendo hoje, você consegue compreender que existe um propósito? Você está disposta a entregar para Deus tudo aquilo que está emaranhado dentro da sua vida? Você consegue entregar para Deus, assim como Ana fez, e descansar. E descansar, a palavra do Senhor vai dizer que o seu semblante não era mais triste. Não havia mais tristeza dentro de Ana. Não havia mais a amargura da sua alma. Aleluia. Você está disposta ou disposto a entregar para o Senhor o seu clamor? Você consegue fazer isso? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, ceiarei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. O Senhor está te chamando. Marcos 9, 23. Eu separei aqui Marcos 9, 23. Deixa eu abrir aqui Marcos. Abre aí na sua Bíblia, marca na sua Bíblia, anota no caderno, anota. Para você ter fé e fortalecer a sua fé, você precisa conhecer as suas promessas, as promessas do Senhor. Vamos lá em Marcos 23, anota, coloca no caderno. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Essa passagem aqui é tremenda. Jesus, o homem vai pedir ajuda a Jesus para libertar o seu filho. E aí Jesus fala assim: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, quando você orar, você vai falar assim: Senhor, tudo é possível ao que crê. Eu creio que o Senhor vai fazer isso e isso na minha vida, porque a tua palavra diz isso. E está tudo ao contrário do que a tua palavra diz. Então, Senhor, traz o alinhamento para a minha vida. Ó, João 11:40. Nossa, esse versículo é maravilhoso. Esse versículo aqui é maravilhoso. 11:40. Jesus fala para Marta. Sabe, conhece a passagem que Jesus ressuscita Lázaro, seu amigo? Jesus fala assim para Marta, porque Marta fala assim para o Senhor, o Senhor fala assim, ó, tira a pedra do sepulcro. E aí Marta fala assim para Jesus, ó, Senhor, mas já cheira mal, porque ele já está aí há 4 dias, ó. E Jesus responde assim para Marta: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Se creres, verás a glória de Deus. Isso é uma promessa. Pega essas promessas, coloca ela em suas orações. Fala, Senhor, a tua palavra diz que se eu crer, eu verei a glória do Senhor. Tem umas versões que falam, verás a manifestação do poder glorioso de Deus. Se creres, precisa crer, precisa ter fé. E Hebreus 11 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que é um firme fundamento?
Já viu uma fundação quando você vai construir uma casa, alguma coisa assim, um prédio? É um firme fundamento, não se abala. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Isso é a fé. Ai, mas como eu consigo gerar essa fé? Como que eu posso ter essa fé inabalável? Ana, me fala como que eu consigo gerar uma fé inabalável, uma fé forte, uma fé com os seus fundamentos firmes. A palavra do Senhor vai dizer em Romanos 10:17. Procura lá na Bíblia, marca lá. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a irmã pregando? Ouvir o pastor pregando? Sim, também. Ouvir a palavra de Deus. Mas você também aprende quando você vai lá, ó, e você estuda, você lê. Sabe, é a palavra de Deus que tem que entrar dentro de você. E essa palavra do Senhor que vai entrar dentro de você, que vai gerar fé, porque você conhece. São promessas. São promessas para nossas vidas. Não tem como nós gerarmos um altar diante do Senhor sem crer, sem ter fé. Você precisa crer. Não tem como você ter uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, porque Jesus, quando ele sobe aos céus, ele deixa um consolador, ele deixa o seu Espírito Santo. É ele que vai nos ajudar, é ele que vai nos ensinar, é ele que vai nos consolar. É o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus na sua vida, você convida o Senhor para fazer parte da sua vida, o Espírito Santo ele começa a habitar dentro de você. E aí começa a transformação. Começa a transformação? Sim. Se você permitir, se você tiver intimidade com Deus, vai gerar transformação, vai ter frutos. As pessoas vão ver mudança. Sabe, Diana, que seu semblante não era mais triste? As pessoas vão ver algo diferente, vai falar assim, nossa, você está tão diferente. Não sabe nem o que é. Aí você fala, eu conheci uma pessoa e agora ele habita dentro de mim. Você quer conhecer essa pessoa também? Aí você já... Porque aquilo que é bom para você, você quer que seja para as outras pessoas. Né? E aí nós vamos para o nosso fechamento aqui, a reflexão. Como tem sido a minha entrega para Deus? Como tem estado? Como está o meu altar hoje para Deus? Eu tenho negligenciado esse altar? Eu tenho negligenciado o meu quarto de oração? Eu tenho negligenciado o meu devocional? Eu tenho negligenciado o estudo da palavra, a comunhão com os irmãos? Eu tenho negligenciado? Essa vai ser as perguntas que nós vamos refletir durante todo esse dia. E que o Espírito Santo ele vai falar com você, se você permitir, se você der liberdade para o Espírito Santo. E agora nós vamos orar. Amém? Se você não puder fechar os seus olhos, se você não puder se ajoelhar, faz da forma que você puder. Mas coloca a sua mente ligada com Cristo nessa hora. Amém? Senhor, sei que não tenho ofertado o melhor que eu posso para Ti. Mas nessa manhã eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo me ensine a Te buscar todos os dias. Senhor, que haja em mim uma fome, uma sede da Sua presença. Em nome de Jesus. E que o Senhor tome o primeiro lugar na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém?
E agora nós vamos fazer a declaração profética. Senhor, repete comigo. Senhor, eu declaro que eu me esforçarei para aprender mais da sua palavra, para aprender mais, conhecer das suas promessas, e que eu abrirei a porta para o Senhor Jesus entrar e ceiar comigo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gente, olha, é impressionante, né? Mas amém. Eu aqui, eu tô assistindo a live também. Eu tô vendo aqui através do perfil, mas eu não consigo ver quem está na live. Para o Senhor Jesus. Opa, calma aí. Entrar e ceiar comigo. Calma aí, rapidinho. Amém. Eu não consigo ver quem está na live, eu não consigo ver se tem algum comentário. Mas amém. O propósito é entregar essa semente de fé para você. Amém? Quero agradecer a todos que estão acompanhando essas lives. As lives estão ficando gravadas lá no YouTube. Tem um link aqui na bio do meu perfil. Ainda não coloquei aqui na bio do Transplanta para Viver. Mas entra lá na bio do meu perfil. Acessa o YouTube, assiste o primeiro, o segundo, o terceiro e hoje o quarto dia e seja edificado. Amém? Que o Senhor possa gerar o seu milagre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.